Apoio Cultural, Personal Royal Hotel e Habitas. Atos de violência física ou psicológico feitos de forma repetitiva por um indivíduo ou grupo de indivíduos, de forma a causar angústia e sofrimento à vítima. Isso é bullying e é o tema do programa Conexão Alternativa que está começando agora. Olá, caro telespectador. Para falarmos sobre bullying, contamos com a presença de Anne Sganzerla Breitenbach, psicóloga, professora e palestrante na área de gestão e educação. Anne, grata por ter aceito o convite e estar aqui conosco. Que bom estar aqui contigo novamente. Que bom, né? Estávamos com saudades. É verdade. Bullying. Bullying sempre existiu, é uma novidade. Como lidar com isso? Né? O que vocês, as duas psicólogas com formação em psicologia, hoje eu tô ferrada aqui, né? Eu não quero sofrer bullying, tá? Tá ótimo. Mônica e Virginia, bullying sempre existiu, né? Com a superexposição na comunicação de massa, dos veículos de comunicação, e que na verdade eles vinculam essa ideia como algo ligado a um modismo, algo inédito, frequente, que acontece somente nas escolas. Então passa e imprime uma ideia de que isso é algo novo, mas na verdade sempre existiu. Se fala que se nós tivéssemos esses meios de comunicação lá nos primórdios da humanidade, certamente nós teríamos relatos de situações tão relevantes, menos ou mais do que hoje. Uma situação que eu acho que se apresenta perante esse questionamento é a ideia de, bom, se sempre existiu, o que a gente vai tentar fazer agora para tentar erradicar? E muitas pessoas elas dizem, bom, mas se sempre existiu, se diminui, né, se reduz essas possibilidades. E, na verdade, o que a gente pode perceber é quantos problemas que nós temos hoje que sempre existiram. A questão é não minimizar. É não minimizar. Eu acho que não é porque sempre existiu que tu vai chegar e dizer, não, sempre existiu, não vou tratar. História e destino. Exatamente. Então, hoje existem métodos, antigamente nem era nomeado isso. Então, hoje nós temos uma nomeação, um nome, nós temos investigação, nós temos estratégias, nós temos pesquisas mostrando como, além de erradicar, prevenir essa condição. Então, existiu sim. Claro que numa condição, acredito, muito maior, né, uma incidência muito maior no momento que nós vivemos hoje. Mas que existiu sim, sempre, sem dúvida. E eu acho que uma questão interessante, assim, quando se fala de bullying, é poder detectar a origem, na verdade, né? Não de onde começou esse ato de bullying que hoje está nomeado e, enfim, e causas ou as consequências, mas de poder realmente perceber, assim, por que no viés de cada ser humano, ou da maioria, ou de alguns, existe aquele estigma de eu tentar atingir o outro de alguma forma com algo negativo e fazer disso um fator de agressão, que nem tu colocaste no início, né? De tornar a pessoa uma vítima de uma agressão. Então, acho que essa questão de delimitar isso e entender melhor por que algumas pessoas precisam agredir o outro e também por que algumas pessoas acabam sendo vítimas dessa agressão e muitas vezes não sabem se defender. Tem uma questão aqui num estudo que eu vi, que 20% das pessoas que são vítimas de bullying acabam sendo agressores em uma outra situação, sabe? É como se tu desencadeasse uma situação, né? Agora que eu fui agredido, eu também vou agredir, que me parece que é ainda mais grave. Porque daí essa vítima não vai procurar uma solução para o seu problema, e sim vai repeti-lo, né? Futuramente. Isso, ou simultaneamente. Porque aqui apresenta que 20% é simultâneo. Sofri bullying num ambiente, porque tem uma relação de poder, e daí repito numa outra situação. Eu acho que isso é uma coisa que é grave. E que muitas vezes são orientados pelos próprios pais. Aquela crença de revida, se você tiver algum tipo de situação, revida, meu filho. E aí, na verdade, você começa a criar uma crença muito forte de que não só isso, futuramente também você vai devolver na mesma moeda. Então, essa orientação... Mas tu cria um agressor. Sem dúvida alguma. Acho que essa é a chave da questão, assim, né? A maneira como a criança está inserida num contexto e o que ela tem como modelos.
que modelos ela tem de saber lidar com conflitos e saber lidar com diferenças. Porque também eu acho que teve toda uma polêmica e uma tentativa há algum tempo atrás de querer igualar as pessoas. As pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes, cada uma tem as suas características marcantes ou de personalidade. Eu acho que a sociedade faz isso até hoje, né? Sim. Querer colocar no formatinho, né? Põe no quadradinho e deixa quieto. A questão maior é como auxiliar o desenvolvimento dos filhos, das crianças, enfim, justamente de saber lidar com essas diferenças de uma forma mais natural, de uma forma tranquila e de que não reforce, né, a diferença como algo negativo. E isso é muito na observação da conduta dos pais, porque se a criança observa o pai xingando a mãe, ou a mãe daqui a pouco fazendo fofoca de alguém, ela vai introjetando muitas vezes esses comportamentos e quando ela chega na escola ou no ambiente social, ela vai reproduzir esses comportamentos também. Mas eu estava vendo também, Vir, que a gente aborda muito, e a Anne trouxe, o bullying na escola, né? E entre crianças, mas existem muitos espaços em que o bullying é praticado. Né? Nas relações de trabalho, no exército tem relatos, né? Porque da questão da hierarquia, nas famílias, nas relações de vizinhança, nas famílias. Entre primos, entre cunhados. Então, acho que a questão da escola fica muito em foco até pelas situações de violência nos Estados Unidos. Relatadas. Quando a gente vê que aquelas crianças que foram vítimas de bullying acabam depois voltando lá e atirando e matando aquelas... Mas eu acho que sempre perpassa pelo viés daquelas pessoas que, de uma certa forma, não conseguem se enquadrar aquele quadradinho, aquele modelo que aquele grupo está determinando como adequado. Ela acaba sendo a vítima. E muitas vezes, como lidar com isso é complicado, né? E assim, como saber quando a pessoa está sendo vítima de bullying? Eu estou aqui observando, eu percebo alguma situação, quero ajudar. Como se manifesta? Tem sintomas? O que acontece com essa vítima de bullying? Sim, como é dada uma ênfase para a questão da escola, a gente pode estar pensando num viés de um olhar dos próprios pais em relação a isso. Então, nada melhor do que a informação, o subsídio nesse sentido, para que realmente ele possa, o pai, detectar tanto a criança como vítima ou como agressor. Né? Então, nesse sentido, acaba sendo importante. Então, todo esse aspecto ligado à questão do manifestar, a gente tem que cuidar muito, porque às vezes a gente acaba rotulando alguns eventos. A criança chegou com uma carinha triste, esbarrou, machucou, o colega derrubou pela terceira vez, isso é bullying. Então, esse cuidado a gente precisa ter. Então, acredito que quando a gente consegue delimitar o que exatamente é bullying, a gente também desmistifica o que não é. Não que não mereça uma atenção em relação a essa questão. Pode ser uma outra forma de violência que não precisa com este todo conceito. Cuidado. Mas, levando em consideração que o tema é a questão de bullying, acho que tu falaste muito bem na introdução. Ele é uma questão intencional, ele é repetitivo. O repetitivo aqui a gente está falando, pode ser semanal, pode ser diariamente, pode ser toda vez que o agressor encontra a sua vítima. Tem uma questão intencional que eu acho que ali é a palavra-chave, assim, a intenção do agressor em cometer algum tipo de desgaste, de desconforto ou de dor, tanto emocional como física. E acho que aí é nesse sentido que a gente pode, muitas vezes, detectar uma situação que num primeiro momento não é bullying e depois passa a ser. Posso usar um exemplo, assim, rapidamente? Assim, sabe aquele garoto que passa pela menina e atira um beijo? Ele atira um beijo. Então, e toda vez que ele encontra, ele faz isso. E a menina odeia esse gesto, causa um constrangimento terrível para ela. Isso poderia ser considerado no primeiro momento a questão de bullying. Existe uma repetição toda vez que ele encontra. Uma intenção. Uma intenção. Mas aí acontece o seguinte. Incômodo. O incômodo. Agora tem que saber o grau deste incômodo. E aí vamos pensar o seguinte, numa questão hipotética, ela não esboça isso em nenhum momento. Ela simplesmente se cala, nem expressão facial ela coloca. Isso é considerado bullying? Teoricamente não, porque não tem essa questão da dor, ele não tem essa consciência. Se ela chegar e ela disser, eu não gosto, ou ela manifestar, ou ela revidar, e ele mesmo assim continuar, aí ele começa tendo a intenção. Isso que a gente falava antes, que foi bem bom de ter trazido, Anne. A partir de que momento? Porque assim, é repetitivo, a questão é assim, tem que gerar angústia na outra parte. E eu faço intencional para provocar isso em você. Porque se chegar e dizer para mim, tu usa óculos, são 4 olhos. Eu sou. Isso não me incomoda.
Agora, a partir do momento que eu chegar, não fala isso, isso me incomoda, e continuar usando, daí eu tenho uma característica de bullying, é isso? Isso, e pelo simples ato de, no caso o agressor, de ter intenção. Então, quando a menina ela se coloca na condição e ela diz, eu não quero que você, ou um outro comportamento, e aí mesmo assim ele continua, aí sim, vai se caracterizar. E eu acho que uma questão interessante é como ajudar essa pessoa que está nesse sofrimento, né? Porque, por exemplo, assim, o que a gente ouve muito nessa questão de crianças e de escola? Quando a criança chega relatando em casa, pai, mãe, meu coleguinha me chamou de tal coisa. O que muitas vezes os pais fazem? Não dá bola. Então, aí, muitas vezes, a vítima, ela acaba não conseguindo reagir. Ela acaba não conseguindo, muitas vezes, passar para o agressor que ela não está gostando disso. Então, aí, muitas vezes, o bullying também não se caracteriza ou não fica tão marcado porque ela recebeu essa informação, eu tenho que engolir, eu tenho que aceitar, eu não posso dar bola, mas está me incomodando isso. Então, gera muitas vezes até, acho que a pessoa se sente amarrada, né? Então, na verdade, o importante... Se a criança não tem um espaço de acolhimento. Isso. O importante é a gente poder dizer para a criança que não, que isso talvez ela não é, que ela é muito mais especial do que aquilo que estão dizendo para ela, ou seja, reforçar a autoestima dela de tal forma que aquela agressão passe a não incomodá-la. Tanto. Eu acho que isso é uma sacada. Trabalhar sabe? a Porque, autoestima da criança, a assertividade. Né? Tem coisas que tu não vai conseguir resolver. Por exemplo, sim, eu uso óculos, sabe? Eu não posso querer agora deixar de usar óculos e ficar caindo, principalmente se fosse uma criança, entendeu? Não consegui aprender, não consegui... Exato. Então, como é que eu tenho que trabalhar com isso para que diga, ok, eu uso óculos, mas eu não sou melhor nem pior que tu por causa disso. Né? Assertividade é isso? A assertividade é a palavra-chave nesse sentido em termos. Só que assertividade o que é? É o equilíbrio entre a questão do agressivo, que revida, e a questão do passivo, que simplesmente desengole o sapo. Então, ele está exatamente... Até porque esse sapo daqui a pouco se transforma num monstro. Exatamente. Uhum. Então, exatamente seria a questão do equilíbrio. E isso você precisa aprender no ambiente familiar. Existe um princípio que a gente trabalha muito na psicologia, que é você é a média das 5 pessoas das quais você mais convive. Quais são as 5 pessoas que você mais convive? Você é a média delas. Então, pensando no ambiente de família, você não tem como ensinar para uma criança se você também, na verdade, não acaba não tendo essa condição presente de assertividade. E tem indícios de que pais superprotetores provocam ou iriam criar uma condição de uma possibilidade maior de uma criança vítima de bullying nesse sentido. E aí eu só queria complementar, eu sei que eu estou me estendendo, mas a cultura americana, por exemplo, ela nos dá ela nos faz uma provocação bem bacana nesse sentido. Superproteção ou relapso, né? São duas coisas. Isso. A cultura americana, ela tem uma questão da mãe que ela sabe que o filho, quando chegar aos 18 anos de idade, vai sair de casa. Então, ela instrumentaliza, ela tem essa consciência para que ele crie total autonomia, se defenda, seja assertivo, se coloque, né? Porque daí, com 18 anos, e realmente é isso que acontece, 18 anos ele vai sair de casa. E ela vai conseguir retomar a vida, né, de uma maneira muito mais, como acontece com as nossas, não acham? Igual, inclusive, estou vendo que na Itália tem os cangurus. Né? Vai ficando, o ninho cheio, que é um fenômeno que acontece agora. Então, essa condição vai criando uma base, uma impressão, e vai passando essa mensagem que alguém vai, que muitas vezes acontece isso, né? Alguém vai me proteger, alguém vai me ajudar. E mais do que isso, uma sensação de incompetência, de dependência muito grande. E isso vai também se cercando em termos de autoestima, assertividade, criando todo esse panorama. Gente, tem uma questão aqui que a gente vai abordar no próximo bloco, a gente está indo para um intervalo, que é exatamente oriundo da modernidade, o cyberbullying, sabe? Nós vamos falar sobre este assunto e bullying no próximo bloco. Até daqui a pouco. O Personal Royal Hotel traz para você um novo conceito em hospedagens e eventos no centro da cidade. Conforto nas acomodações, internet sem fio, restaurante, estacionamento coberto e uma completa área de lazer fazem da sua estadia no Personal um agradável prazer. Para festas particulares e eventos empresariais, o Personal dispõe da melhor estrutura da cidade. Personal Royal Hotel. Excelência em todos os quesitos, bem no centro de Caxias. Estamos de volta com o programa Conexão Alternativa, falando da casa do nosso apoiador, Personal Royal Hotel, e contamos também com o apoio da Habitas Negócios Imobiliários. E estamos com uma nova parceira no programa, que é a Didier Boutique, que está nos vestindo a partir desta edição, e a parceria da Silvana Secato, que
nos calça, né? Os saltões aí. E falando sobre bullying e cyberbullying. O cyberbullying é essa novidade, né? Porque tem outros mitos que envolvem aí, né? Mas o cyberbullying a gente percebe que está acontecendo muito. Teve 2 situações agora há pouco tempo de pessoas que cometeram, de adolescentes que acabaram se suicidando porque foram vítimas de bullying numa rede social, né? Como é que funciona isso? Identificar, achar, sabe? Romper com isso no mundo de tanta informação, então, midiático. Nós consideramos, na verdade, o bullying com 2 modalidades. Tem o bullying direto, que é esse onde você identifica o agressor e a vítima. E existe o bullying indireto, que é ali que entra a questão do cyberbullying. A questão do cyberbullying, ele passa pelos mesmos critérios do bullying. A única diferença é que tem algumas particularidades, algumas peculiaridades. Uma delas é a questão, no bullying direto você sabe quem é o agressor. No cyber, nem sempre, porque o mau uso tecnológico permite que você daqui um pouquinho beneficie o agressor e ele se oculte, e daqui um pouquinho ele passa o uso dos teus e-mails, ele daqui um pouquinho organiza distorce uma questão de uma fotografia. Na clínica, inclusive, nós trabalhamos com adolescentes e um cuidado que eu sempre faço, reforço para elas, é a questão do cuidado com fotos das suas intimidades, porque daqui um pouquinho, em algum momento, isso pode ser utilizado, então, de uma outra forma. Então, quais são as peculiaridades do cyberbullying? Uma delas é isso. Então, cria uma condição de você não saber quem é o seu agressor, muitas vezes. E uma superexposição, porque uma rede social, tu não tem controle, eu compartilho e vou compartilhando e vou enviando E aí E muitas vezes a própria pessoa, dentro da sua ingenuidade ou de uma confiança exacerbada em relação a alguém, ela se coloca no papel de vítima. Já. Sim. Ela já sem querer, no papel de querendo, vítima. exatamente. Ela já deixa, né, a coisa tomar uma proporção muito grande que depois é difícil de retomar. E assim, as consequências são devastadoras, né? Porque, na verdade, no momento que se espalha essa notícia em redes sociais, e-mails, vídeos, a exposição da pessoa é muito grande. Porque eu acho que quando fica entre o agressor e a vítima, e algumas pessoas, é uma coisa. Não que a catástrofe não possa acontecer, Sim, né? psicologicamente o dano existe. Só que ele vai ser de maior extensão, vai ser um pouco mais extensão. contido, exatamente. Agora, quando isso se espalha, né, com uma proporção imensa, leva a pessoa realmente... E como tratar? Vai tratar da mesma forma o bullying e o cyberbullying? Porque ele passa pelos mesmos critérios. Sim. Então, esse é o cuidado assim, que a gente precisa ter. O dano é o mesmo, como eu falei, o dano é o mesmo. O dano é o mesmo. A questão, muitas vezes, dos pais porque a segunda característica ligada ao cyberbullying é o medo das vítimas em relação a essa questão da repercussão que isso pode social. ter. Principalmente uma questão dos pais, que chegue aos ouvidos dos pais. Que normalmente tem uma conotação sexual nisso, né? Sim, por isso é aquilo que nós falamos antes, desse cuidado que tem que ter, né? Mas aí que tá, eu acho que quando a pessoa, ela tem que ser instrumental, e aí também vem uma questão de educação. Sim, agora. De escolas. Exato, de saber como lidar com a minha imagem, que imagem eu quero passar. Porque a partir do momento que eu começo a detectar que tem alguma coisa que não está adequada, eu posso bloquear aquela pessoa, eu posso bloquear aquele grupo, eu posso, de uma certa forma, me proteger talvez até melhor do que se é no dia a dia, aquele embate físico. E é engraçado que algumas pessoas não conseguem, né? Mesmo assim, não conseguem barrar porque elas querem participar daquele grupo ou daquela rede social. Se sentem pertencentes. Exato, exatamente. E claro, em casos extremos, que foram esses relatos que nós tivemos na mídia, a pessoa ela se vê perante a 2 alternativas. Ou eu elimino o agressor. Então, já aconteceu daqueles casos da pessoa entrar na escola, exato, né? São casos extremos. Casos extremos. Ou, então, eu elimino o agressor ou eu me auto-elimino. Eu não consigo ver outra alternativa. Porque a dor ou a sensação de violência ela é tão grande que eu acabo tendo que ter uma resposta tão violenta quanto. Claro, em casos extremos. Por isso que eu sou a favor, e eu sei que aí é uma polêmica que gera nessa questão da internet, de que a partir até tal idade ou até eu perceber que o meu filho não tem uma maturidade para se defender nas redes sociais ou saber lidar com algumas coisas, meus filhos, né? E às vezes é uma orientação que eu faço para os meus pacientes também. Eu acho que sim, tem que ter compartilhamento de senha. Eu acho que os pais têm que poder ter a senha e poder olhar e poder, sabe? Porque eu ouço muitas vezes dos pais, mas é a privacidade dele.
Ok, mas ele tem 8 anos, 10 anos, 11 anos. Será que ele realmente está maduro o suficiente para saber lidar com algumas situações de assédio? E a noção de privacidade também. Que é essa outra característica, que é a acessibilidade, porque Exato. na verdade no bullying direto tu tem aquele horário da escola, é aquele agressor, no meio virtual é atemporal. E tem um outro aspecto do cyberbullying que cabe ressaltar, que é a questão da desinibição. Muitos não teriam essa questão da agressividade se fosse no frente a frente, na questão pessoal, mas no virtual sim. Se mostram mais fortes, né, mais outra poderosos. Nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Tá, e me diz uma coisa, a Vir falou nessa questão dos extremos. Caberia, em termos de bullying, falar em prevenção? Sim, talvez sem nos dúvida. ambientes, como a gente colocou, ambiente escolar. Primeiramente, tem alguma idade que eu possa dizer o bullying é característico de tal faixa etária? A gente fala, de tal por exemplo, ambiente. que a agressividade e esses movimentos de exclusão já acontecem na pré-escola. Então, com 5 anos, um pouco menos disso, você já consegue observar sinais ou sintomas ligados a essa questão de bullying. O cyberbullying ele está mais característico da adolescência, não que, na verdade, não se prive para a questão. Então, tem essa delimitação de idade que a gente poderia pensar a partir dos 5, 6 anos. E a gente diz, nós nascemos com instintos primitivos. Solidariedade, carinho, afetividade, precisamos aprender. Então, tem toda uma questão preventiva ali, que aí entraria a questão da escola. Mas aí entra um outro dilema. Uma palestra resolve? Porque me parece que a gente fica um pouco de mãos atadas. Eu lembro que uma escola aqui, uma orientadora pedagógica me falou, e a gente vai fazer os alunos perceberem situações de bullying e vir nos falar. Porque daí tu integra a escola, cria uma responsabilidade e as pessoas... Mas é uma situação assim tão complexa. Sem dúvida. Porque assim, a gente esbarra em muitas variáveis, em muitas dificuldades também no ambiente escolar. Crianças especiais. Crianças especiais, enfim. Então eu acho que, acho que esse é um caminho. A partir do momento que eu lido com as diferenças e que eu estou incluído num ambiente de diversidade, já começa a se manifestar alguma coisa bacana nesse sentido. Mas a gente sabe que ainda existem muitas pessoas contra, porque eu vou colocar uma criança, de repente, que tem uma síndrome, uma dificuldade, junto com uma turminha que está mais à frente, vai prejudicar o andamento da turma. Mas aí que vem aquela questão, mas eu quero trabalhar o ser humano só no lado intelectual, será que eu não tenho que trabalhar o lado emocional, a inteligência emocional, a inteligência de relacionamentos? Então, eu acho que aí entra todo um outro aporte, né, importante. Tu aborda a questão de valores. De valores, sim, exatamente. E aí entra a polêmica de família versus escola, né? Nesse sentido de quem que hoje em dia está nesse domínio dessa condição de passar valores, princípios e tudo mais. Mas só complementando o que a Virginia estava falando, essa questão de a escola não querer falar sobre isso, que é uma questão também muito presente, ou na nossa escola não existe essa questão, e que a gente também escuta esses relatos, já tem indicativos em termos de pesquisa mostrando que quanto menos você fala, nas escolas onde menos se trabalha essa condição, os níveis são mais elevados. Sim. Então, e é uma das justificativas das profs, das gírias, é justamente isso. Assim, quem sabe a gente não fale, que daí também isso não... Abafa. E não na verdade aparece. dá o efeito gente, contrário. não existe, né? Efeito contrário. Caso contrário, durante anos não se falou e nem por isso deixou de existir. Mas existe muito esse mito. Sim. Inclusive na questão assim, não vamos falar sobre drogas, por exemplo. Porque aí vai começar a aparecer quem que usa. Não, mas aí tem a questão dos 3 macaquinhos. Um não fala, um não ouve, um não vê. Assim caminha a humanidade, exatamente. Né? Mas tem uma outra questão aqui que a gente está falando, que é uma questão que me incomoda sempre, ok, meu filho é vítima, então eu percebo. E quando meu filho é o agressor, como eu lido com o convívio com este agressor? E a possibilidade de tratamento, possibilidade e necessidade de tratamento também para esse agressor. Que ele também vai repetindo, ele pode sair daquele grupo e ele vai para outro. E provavelmente ele está com problemas. Por que ele tem essa necessidade de agredir? Isso se trata também, se consegue abordar? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que essa questão da agressividade, eu acho que é uma grande temática do bullying, porque se volta muito para a questão da vítima, se volta muito para definir o que é bullying e o que não é, e se deixa de falar da questão do agressor, que também é uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa ser olhado de uma maneira diferenciada também nesse sentido. E aí a gente pode estar pensando na questão do agressor, no sentido de, bom, meu filho, né, eu recebi a notícia, eu descobri, enfim, né, que meu filho é agressor. Por onde eu saio? Por
Que caminhos eu acabo percorrendo? Primeira situação que a gente diz é não se colocar na condição de culpa, que muitos pais, né? Onde é que eu errei? E aí deixa isso escancarado. A primeira coisa que tu vai fazer é negar, depois se culpar. Exatamente. Depois tentar se Dentro de justificar. E depois não sei mais como é que funciona. Só que aí o foco não fica na solução. Então, a gente diz o foco tem que estar no presente. Acho que esse é o primordial, assim, para começar a se trabalhar essa questão da agressividade. E aí entra a questão de saber lidar com a questão da tolerância, né? De saber exercitar isso com o filho, porque se fala muito da questão da baixa tolerância nesse mundo do modismo, de ser tão assediado para essa questão do ter, e que isso poderia desencadear uma questão, tanto é que um dos sintomas do agressor é isso, eu quero isso agora. Sim. Eu não aceito o imediatismo. Exatamente. Então, inclusive dentro da terapia familiar, a gente tem o conceito de PI, que o PI é o paciente identificado. O que significa isso? Ele está expressando um sintoma, mas não quer dizer que o sintoma é só dele. Então, esse olhar da família, do grupo, do contexto, é muito importante. Então, às vezes, no momento que a pessoa, ela chega com o problema, né? Isso é muito comum em consultório. Só está reproduzindo uma situação que já existe. Exato, que é ele muito está maior. só reproduzindo alguma coisa. E ele, muitas vezes, é a pessoa mais saudável da família, por incrível que pareça. Né? E aí a gente começa a colocar cada macaco no seu galho. Porque aquela pessoa que está colocando o sintoma para fora, muitas vezes ela está mostrando, ela está se permitindo. Buscando a cura. Exato. E ela está trazendo todo um contexto junto com ela. Então, e isso é muito difícil, porque às vezes as famílias, é melhor de uma certa forma alguém receber aquele lixinho e ficar com o lixinho. Agora, no momento que o lixinho é de todo mundo um pouco, tem que compartilhar isso, é mais complicado, né? E tem casos, só complementando, Virginia, que daqui um pouquinho a criança começa a ter uma certa melhora, ou começa a se colocar de uma forma mais clara os problemas, a criança sai e fica o casal. Exato. Isso voluntariamente, muitas vezes. Ou todo mundo sai da terapia, se dá alta. Porque aí, de uma certa forma, inconscientemente já sabe que agora eu vou ter que tratar eu e eu não queria isso, né? Então eu acabo, de uma certa forma, fugindo. Tem essa questão do cyberbullying, que eu acho que está gerando uma discussão até a nível de leis, né? Que a gente tem essa discussão sobre crimes virtuais, que é bem importante, para a gente ver de que forma que a gente pode identificar para sair dessa questão, assim, eu sou um agressor, mas eu tô pelo anonimato da rede, eu posso criar uma outra identidade, um perfil falso, não tem como me identificar, então eu acho que o direito está começando a se preocupar, que eu também acho muito bom, porque senão parece que a gente não sai do giro. E da discussão, do debate, mas né? não consigo resolver, né? Anne, obrigada pela tua presença, foi um prazer ter agradeço. conversado contigo. Sem dúvida nenhuma, um privilégio meu. Vir, sempre é um prazer conversar contigo. Ai, Viu que obrigada, a gente nem tá Moni, brigando querida. A gente nem ultimamente, tá né? fazendo bullying uma com a outra. Nem tá fazendo Tá bem bullying legal, uma com a né? Bom, e a gente está encerrando o programa Conexão Alternativa de hoje, falando sobre bullying. Até o próximo. Um grande abraço para todos vocês. Tchau.